Olá! A partir do programa de hoje, iniciaremos uma série de estudos e debates relativos à nova reforma trabalhista. A nova lei, sancionada 14 de julho, passa a produzir efeitos 15 de novembro de 2017. Então temos uma vacância de 4 meses em que poderemos então digerir, planejar e avaliar os efeitos das novas regras nas relações trabalhistas da micro e pequena indústria. Muito bem, no programa de hoje falaremos uma questão muito mais conceitual. Por princípio básico, por princípio estrutural da nova reforma trabalhista, há o freio à judicialização das relações do trabalho. Então, academicamente podemos dizer que 95% das demandas trabalhistas do mundo estão no Brasil. Temos por volta de 3 milhões de processos em andamento e 11 mil novos processos ao dia. E é exatamente para combater essa indústria de processos trabalhistas e esse custo desmedido que a reforma principalmente veio acontecer. Muito bem. O princípio fundamental da nova reforma é a intervenção mínima da Justiça do Trabalho. Então, até a reforma passar a viger, os juízes do trabalho, os tribunais, especialmente o Tribunal Superior do Trabalho, têm um poder imenso de regular aquilo que a lei é vacilante ou que a lei não é muito clara, ou mesmo da utilização de preceitos para casos práticos que eram legislados sobre uma regra um pouco mais obscura. A partir de agora é um dispositivo claro. A Justiça do Trabalho deverá ser balizada pela intervenção mínima. Se há uma lei, ela deve ser cumprida, não cabendo ao juiz espaço para o preenchimento de princípios mais subjetivos. Isso é muito importante e deve reduzir a judicialização dos processos. Muito bem, alguns itens vieram com a nova reforma também nesse sentido. Então, a dificuldade de caracterização de grupo econômico. Hoje, por exemplo, uma demanda que tem contra uma empresa A, ela pode repercutir em empresa B, C e D se o mesmo sócio for cotista de 1% nas outras empresas. Hoje, a partir da nova regra, isso vai ficar muito mais difícil. Foi recriada ou foi criada de maneira clássica a prescrição intercorrente de 2 anos. Então, um processo que fique por 2 anos parado por inoperância do autor deixa de existir, é extinto. Para o autônomo, continuando, não basta que ele tenha exclusividade ou continuidade para que haja o reconhecimento do vínculo de emprego. Autônomo não gera vínculo de emprego se atendidas as normas legais. Prêmios, bonificações, ajuda de custo, assistência médica, está claro agora que não é de natureza salarial e agora independe daquele vácuo em que os juízes poderiam dizer, não, este prêmio é salário ou este prêmio não é salário. Se prêmio for, não é salário, ponto final. Não há matéria mais para judicialização. A livre estipulação de determinados itens não poderão mais ser arguídos em juízo como nulos. Então, por exemplo, jornada de trabalho, banco de hora extra, regulamentação do tempo de almoço, PLR, gozarão não só da presunção de legalidade do que foi tratado, como da intervenção mínima dos juízes do trabalho quando estiverem diante de um fato como esse. E há uma inovação muito importante que eu peço a aprofundamento da análise de todos vocês, relativo à livre negociação do profissional que recebe 2 vezes o teto da Previdência, R$ 11.500, e tem curso superior. Para este colaborador, para este funcionário, a pactuação, a contratação, a estipulação efetuada de maneira livre entre empregados e empregadores, com alguns ajustes, não poderá ser demandada em juízo, porque passa a não mais existir a presunção de hipossuficiência daquele que tem conhecimento, curso superior, e tem um rendimento de 11 mil e tantos reais, que impossibilitará dizer que foi enganado, ou que foi ofendido, ou que não sabia o que estava fazendo. Então, todas essas caracterizações, junto com a livre estipulação e a maior força das negociações
privadas, particulares e aquelas assistidas pelo sindicato tornarão a realidade que temos hoje no Brasil diferente. É muito possível que daqui a 5 anos tenhamos muito menos processos do que temos hoje em dia. Essa indústria da judicialização das questões laborais deve reduzir sensivelmente. A partir do próximo programa, trataremos de cada um dos itens até que a lei passe a entrar em vigência. Fique conosco e acompanhe os próximos debates. Até lá!